Por 38 anos, guardei esse segredo como veneno em minhas veias. Todas as noites, ao fechar os olhos, essa cena se repetia continuamente, fazendo da insônia minha companheira mais fiel. Mas hoje, ao completar 73 anos, decidi que é hora de me livrar desse fardo que tem me consumido por dentro. Meu nome é Helena, e a história que vou contar desafia tudo o que pensamos saber sobre até onde podem ir o amor, a lealdade e o desejo de vingança. Antes de continuar, se esta história te toca de alguma forma, peço que me apoie com um like e se inscreva no canal. Também gostaria que comentassem de que país estão assistindo neste momento difícil. Sua companhia significa muito mais do que podem imaginar. Tudo começou em 1985. Eu tinha 35 anos e trabalhava como enfermeira no Hospital Central de Córdoba. Era uma mulher independente, algo incomum para a época, já que a maioria das mulheres que conhecia já estava casada e dedicada exclusivamente ao lar. Eu, ao contrário, havia escolhido minha carreira acima de tudo e vivia sozinha em um pequeno apartamento perto do hospital. Minha vida mudou completamente no dia em que conheci Fernando. Ele tinha 42 anos, era médico cardiovascular, divorciado e pai de uma filha de 12 anos chamada Sofia. Chegou ao hospital como novo chefe do departamento de cardiologia e desde o primeiro momento chamou a atenção de todas as enfermeiras. Não apenas pela aparência, mas pela combinação de autoridade e gentileza que poucos homens conseguem equilibrar. Nosso primeiro encontro foi durante uma emergência. Um paciente sofreu um infarto massivo às 3 da manhã e eu era a enfermeira de plantão. Fernando trabalhou por 4 horas consecutivas para salvar aquela vida e eu estive ao seu lado a cada momento, antecipando todos os instrumentos, todos os medicamentos, todos os movimentos que ele precisaria. Quando finalmente o paciente se estabilizou, ele me olhou com aqueles olhos verdes que mais tarde seria minha perdição e disse: Helena, você foi extraordinária. Não sei o que teria feito sem você. Essas palavras simples despertaram algo em mim que não sabia que existia. Durante semanas, busquei qualquer desculpa para estar perto dele. Me voluntariei para turnos noturnos quando ele estava de plantão, decorei seus horários e até mudei de perfume para um que ouvi uma colega dizer que ele gostava. Parece ridículo agora, mas naquele momento me senti como uma adolescente apaixonada pela primeira vez. Fernando começou a me convidar para um café após cirurgias longas. Conversávamos sobre medicina, sobre a vida, sobre seus planos para o departamento. Eu me agarrava a cada uma de suas palavras como se fossem pérolas de sabedoria. Gradualmente, as conversas se tornaram mais pessoais. Ele me contou sobre seu divórcio, sobre como era difícil criar Sofia como pai solteiro, sobre a solidão que sentia apesar de estar rodeado de pessoas o dia todo. Às vezes, parece que os médicos somos as piores pessoas para curar nossos próprios corações quando estão feridos, mesmo podendo curar os dos outros. Me confessou uma noite enquanto caminhávamos pelos corredores vazios do hospital. 6 meses após nos conhecermos, Fernando me pediu oficialmente para ser sua namorada. Fez da maneira mais romântica. Um jantar no restaurante mais elegante da cidade, pétalas de rosas espalhadas na mesa e uma pequena caixa de veludo com um anel de noivado simples, mas lindo. Helena, disse ele, segurando minhas mãos entre as suas, quero que você faça parte da minha vida, da vida de Sofia, que formemos uma família de verdade. Aceitei, sem hesitar nem um momento. Aos 36 anos, não apenas havia encontrado o homem dos meus sonhos, mas também ganharia uma filha. Sofia, agora com 13 anos, era uma adolescente inteligente e bonita. No início foi cautelosa comigo, o que era completamente compreensível. Seu pai havia estado solteiro por 3 anos e de repente aparecia esta mulher querendo fazer parte de sua vida. Mas gradualmente fomos construindo um vínculo especial. Nunca tentei substituir sua mãe. Ao contrário, procurei ser uma figura de apoio, uma amiga mais velha. Ajudava com as tarefas de matemática, ensinava a se maquiar sutilmente para as festas da escola e ouvia pacientemente seus dramas adolescentes sobre amigos e primeiros amores. Com o tempo, ela começou a me chamar de Mamãe Helena e cada vez que isso acontecia, meu coração derretia. Nos casamos em janeiro de 1987
em uma cerimônia pequena na capela do hospital. Sofia foi minha dama de honra, radiante em um vestido rosa que escolhemos juntas. Fernando chorou ao me ver caminhar até o altar, e eu senti que finalmente minha vida havia encontrado o sentido que havia procurado por anos. Após o casamento, nos mudamos para uma bela casa nos arredores da cidade, com jardim para Sofia e um escritório onde Fernando poderia trabalhar em casa quando necessário. Os primeiros anos de casamento foram como um sonho. Fernando era o marido perfeito, atencioso, carinhoso e sempre disposto a ajudar com as tarefas domésticas. Apesar dos longos dias no hospital, Sofia floresceu sob nosso cuidado conjunto. Suas notas melhoraram, fez novos amigos e parecia genuinamente feliz por ter uma família completa novamente. Continuei trabalhando no hospital, mas agora com uma plenitude que nunca havia experimentado antes. Tinha uma carreira bem-sucedida, um casamento sólido e um relacionamento lindo com minha enteada. Minhas colegas eram abertamente invejosas. Helena tem tudo, diziam. Carreira, marido perfeito, filha perfeita. É como viver em um filme. E talvez por isso eu não tenha visto sinais. Ou talvez os tenha visto, mas escolhi ignorá-los. Porque a realidade que havia construído era muito perfeita para ser questionada. A primeira mudança que notei foi quando Sofia completou 16 anos. Ela se tornou mais distante, mais introvertida, passava mais tempo trancada em seu quarto. E quando eu tentava conversar com ela, suas respostas eram monossilábicas, curtas e cortantes. É adolescência, Fernando me tranquilizava. É normal que busque independência. Você mesma disse isso quando estudou desenvolvimento adolescente em medicina. Mas meu instinto como mulher, como enfermeira acostumada a ler sinais sutis nas pessoas, me dizia que havia algo mais. Sofia parou de me procurar para conversas íntimas. Não pedia mais conselhos sobre garotos e evitava ficar sozinha comigo. Quando eu perguntava se havia algo errado, ela me olhava com uma expressão que não conseguia decifrar completamente. Era uma mistura de culpa e o que parecia ser desprezo. No último ano do ensino médio, a situação piorou. Sofia começou a sair mais à noite, voltando tarde, com desculpas vagas sobre estudar na casa de amigas ou projetos em grupo. Suas notas, que sempre haviam sido excelentes, começaram a cair. Quando Fernando tentava conversar com ela, ela se tornava agressiva e defensiva. Vocês não precisam me controlar o tempo todo, gritou uma noite quando ele perguntou onde ela havia estado até tão tarde. Você não é tão perfeito quanto todos pensam. E ela também não, disse apontando para mim com um dedo acusador. Naquela noite, após Sofia bater a porta de seu quarto, Fernando e eu ficamos na cozinha tentando entender o que havia acontecido com nossa família aparentemente perfeita. Talvez ela precise de ajuda profissional, sugeri. Poderíamos procurar um psicólogo especializado em adolescentes. Fernando suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos em um gesto que eu conhecia como sinal de estresse extremo. Não sei o que fazer, Helena. É como se fosse outra pessoa. A menina carinhosa que você conheceu desapareceu. E em seu lugar está esta estranha cheia de raiva. Em maio de 1990, algumas semanas antes da formatura de Sofia, decidi que era hora de ter uma conversa séria com ela. Aproveitei uma tarde em que Fernando teve que ficar no hospital por uma cirurgia de emergência. Bati suavemente na porta de seu quarto. Sofia, podemos conversar? Sei que algo te está incomodando. Quero ajudar. Ela abriu a porta, mas sua expressão era fria, quase hostil. Ajudar? Sério? Você acha que não sabe o que realmente está acontecendo nesta casa? Não sei do que está falando. Respondi, genuinamente confusa. O que você acha que está acontecendo? Sofia me olhou por um longo tempo, como se estivesse avaliando se deveria ou não dizer algo. Finalmente balançou a cabeça. Esqueça, você não entenderia. É muito ingênua para ver o que está na sua frente. Essas palavras me atormentaram por dias. O que eu não estava vendo. Comecei a observar mais cuidadosamente a dinâmica de nossa casa, procurando por qualquer coisa que Sofia achasse que eu estava ignorando. Mas tudo parecia normal. Fernando continuava sendo o mesmo marido amoroso. Chegava em casa nos horários habituais. Me ligava durante o dia para saber como eu estava e trazia flores sem motivo especial. A resposta chegou
da maneira mais cruel, no dia que deveria ter sido um dos mais felizes de nossas vidas. O dia da formatura de Sofia. A cerimônia foi linda. Sofia brilhou em sua toga e capelo, sendo escolhida como oradora de sua turma. Seu discurso sobre as máscaras que usamos e as verdades que escondemos me pareceu profundo e maduro, mas agora entendo que tinha um significado muito mais sinistro. Após a cerimônia, organizamos uma pequena festa em casa para comemorar. Vieram alguns colegas de turma de Sofia, alguns colegas do hospital e família próxima. Tudo estava correndo normalmente até que decidi ir buscar mais champanhe no depósito do segundo andar. Ao passar pelo corredor, notei que a porta do escritório de Fernando estava entreaberta. Pensei que talvez algum convidado tivesse se perdido, procurando o banheiro, e me aproximei para fechar a porta. Mas o que vi pela fresta me paralisou completamente. Fernando estava lá, mas não sozinho. Sofia estava com ele, mas não na imagem de uma filha abraçando um pai orgulhoso após a formatura. Eles estavam se beijando com uma paixão que revirou meu estômago. As mãos dele emaranhadas em seu cabelo, ela encostada na mesa onde eu havia visto trabalhar tantas vezes. O champanhe escorregou de minhas mãos e se estilhaçou no chão, fazendo um barulho que surpreendeu toda a casa. Fernando e Sofia se separaram rapidamente, seus rostos revelando o choque de terem sido descobertos. Mas nos olhos de Sofia não vi vergonha ou arrependimento. Vi triunfo, vi uma satisfação fria e calculada que gelou meu sangue. Helena, Fernando balbuciou, tentando se aproximar de mim, mas recuei como se ele fosse um animal perigoso. Há quanto tempo? Foi tudo o que consegui dizer com voz trêmula. Sofia se adiantou, ajeitando suas roupas com uma calma que contrastava cruelmente com meu desespero. Quer saber a verdade, mamãe Helena? Começou quando completei 16 anos. Ele não conseguia controlar seus impulsos. E eu? Bem, descobri um poder que não sabia que tinha. Poder? Perguntei, não compreendendo completamente a dimensão do que estava ouvindo. O poder de tirar o que você mais queria. Continuou com um sorriso que nunca esquecerei. Você sempre foi tão perfeita, tão segura de seu lugar nesta casa, tão certa de que havia conseguido a família ideal. Mas eu estava aqui primeiro, Helena. Esta era minha casa, ele era meu pai. E você? Você era apenas uma intrusa que acreditava ser indispensável. Fernando finalmente encontrou sua voz. Sofia, pare. Não é como ela está pintando, Helena. Eu tentei resistir, mas ela está me culpando, papai. Sofia o interrompeu com um sorriso amargo. Vai contar a ela que eu te seduzi, que a pobre menina inocente corrompeu o médico respeitável? A conversa foi abruptamente interrompida quando ouvimos passos na escada. Os convidados haviam ouvido o barulho do champanhe quebrando e alguém estava vindo ver o que havia acontecido. Em questão de segundos, tivemos que nos transformar em atores interpretando uma família normal enquanto eu desmoronava por dentro. Está tudo bem, disse ao colega de Fernando que apareceu no corredor. Apenas uma garrafa que escorregou. Vou limpar em um momento. O resto daquela noite foi um pesadelo surreal. Tive que sorrir, conversar e receber parabéns pela formatura de Sofia, enquanto por dentro sentia como se meu coração estivesse sendo dilacerado com as mãos. Cada vez que olhava para Fernando, ele desviava o olhar. Cada vez que olhava para Sofia, ela sorria com aquela expressão de triunfo que me machucava. Quando finalmente todos os convidados foram embora, nós três ficamos na sala de estar com um silêncio que podia ser cortado com uma faca. Fernando parecia abatido, como se tivesse envelhecido 10 anos em uma noite. Sofia, por outro lado, parecia mais viva do que nunca, como se finalmente tivesse tirado uma máscara que usava há anos. Preciso de explicações, disse com uma voz que não reconheci como minha. Quero saber exatamente o que estava acontecendo em minha casa sem que eu soubesse. Fernando se deixou cair no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Helena, nunca quis que isso acontecesse. Foi um erro terrível que saiu de controle. Erro? Sofia riu. Você chama 2 anos de encontros secretos de erro? Todas as vezes que me esperou, quando ela ia para o turno da noite, todos os presentes especiais que você me deu, e ela pensou que eram por eu ser boa estudante? Cada palavra era como uma faca que se cravava mais profundamente. Comecei a me lembrar
de todos os detalhes que havia ignorado. Os perfumes caros que Sofia começou a usar sem explicação especial. As joias que Fernando dizia dar a ela por suas boas notas, as vezes que encontrei uma tensão estranha, inexplicável. Quando chegava em casa, as viagens, murmurei de repente lembrando. Quando você disse que tinha congressos médicos nos fins de semana, Fernando assentiu sem levantar a cabeça. Íamos para hotéis em outras cidades. Ela me convenceu de que lá ninguém nos conheceria, que poderíamos estar juntos sem riscos. Não me culpe, Sofia explodiu. Você era o adulto, você era quem tinha esposa. Eu era apenas uma adolescente que descobriu meu poder sobre os homens. Uma adolescente que manipulou a situação desde o início. Fernando finalmente levantou a voz. Uma adolescente que me chantageou, dizendo que contaria tudo a ela se eu não continuasse. Foi demais. Me levantei cambaleando, sentindo como se o chão estivesse se movendo sob meus pés. Vou fazer as malas, anunciei. Não posso ficar nem mais um minuto nesta casa. Helena, por favor, podemos resolver isso. Fernando se levantou, tentando me deter. Podemos fazer terapia. Podemos. Parei e o olhei diretamente. Resolver? Como você resolve o fato de meu marido ter tido relações sexuais com sua filha adolescente por 2 anos em minha casa? Como resolve que cada vez que me beijou, cada vez que disse que me amava, cada vez que fizemos amor, você vinha de estar com ela? Porque é verdade. Sofia interveio com uma voz fria que me arrepiou a espinha. Você sabe quantas vezes papai me comparou com você? Dizia que Sofia entende coisas que Helena nunca entenderia. Que Sofia me faz sentir jovem e desejado, de uma forma que Helena não consegue. Corri para nosso quarto. Aquele quarto onde Fernando e eu havíamos compartilhado nossos momentos mais íntimos, que havia sido meu refúgio, agora parecia contaminado e profanado. Peguei 2 malas do armário e comecei a jogar roupas dentro delas, sem ordem nem cuidado. Fernando me seguiu, implorando para que eu ouvisse, pedindo uma oportunidade de explicar melhor a situação, mas não podia processar mais informações. Meu cérebro havia chegado ao limite de sua tolerância à dor, e tudo o que queria era sair dali antes que algo dentro de mim se quebrasse irreparavelmente. Helena, eu te amo. Sempre te amei. O que aconteceu com Sofia foi uma loucura temporária, mas você é o amor da minha vida. Parei com uma camisa meio dobrada nas mãos. Fernando, você sabe qual é a coisa mais dolorosa de tudo isso? Não é simplesmente a traição. É perceber que por 2 anos vivi com 2 estranhos, porque a garota que eu achava que conhecia nunca teria feito algo assim, e o homem por quem me apaixonei nunca teria sido capaz de machucar alguém desta forma. Terminei de fazer as malas em silêncio. Fernando estava parado na porta chorando. Quando passei ao lado dele para sair, ele segurou meu braço suavemente. Por favor, não vá assim. Me dê uma chance de recuperar sua confiança. Olhei em seus olhos. Aqueles olhos verdes que um dia foram meu refúgio. Não consegui encontrar nada familiar. Fernando, há uma coisa que você precisa entender. Não estou indo embora com raiva. Estou indo embora porque não sei mais quem você é. E pior ainda, não sei mais quem eu sou quando estou com você. Saí de casa às 2 da manhã, sob uma chuva leve, um clima que parecia adequado para o momento. Sofia estava na sala, ainda acordada, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. Quando me viu com as malas, sorriu. Para onde vai, mamãe Helena? Tem algum lugar para correr? Parei na porta e a olhei pela última vez. Sofia, algum dia você entenderá a dor que causou. Não apenas a mim, não apenas a seu pai, mas acima de tudo a você mesma. Porque uma menina que aprende que pode conseguir o que quer machucando outros, se torna uma mulher que destrói tudo o que toca. Talvez, ela respondeu, dando de ombros, mas pelo menos não serei uma mulher que foi enganada por 2 anos em sua própria casa. Essas foram as últimas palavras que trocamos. Naquela noite, fui para um hotel. E na manhã seguinte, comecei a procurar um apartamento para alugar. Entreguei minha demissão no hospital, pois não poderia continuar trabalhando no mesmo lugar que Fernando, e consegui emprego em uma clínica particular do outro lado da cidade. Em 2 semanas, havia reconstruído completamente minha vida prática, mas por dentro ainda estava destruída. Os meses seguintes foram o período mais sombrio da minha existência. Caí em uma depressão tão profunda
que tive que tirar licença do trabalho e buscar ajuda psicológica. A terapeuta me ajudou a entender que o que aconteceu não foi minha culpa, mas ainda era difícil de acreditar. Me torturava pensando em quais sinais havia ignorado, o que poderia ter feito diferente. Fernando tentou entrar em contato comigo inúmeras vezes durante os primeiros meses. Cartas, telefonemas, flores enviadas ao trabalho, até mesmo aparecendo em lugares onde sabia que eu estaria, sempre com a mesma mensagem, que havia terminado com Sofia, que estava buscando ajuda, que me amava e queria recuperar nosso casamento. Mas eu não era mais a mesma mulher com quem ele havia se casado. A dor me havia transformado em alguém mais cautelosa, mais desconfiada, mais protetora com meu coração. E além disso, havia algo que ele nunca entendeu. Não era simplesmente que havia cometido adultério. Havia cometido adultério com sua filha adolescente, e isso falava de problemas muito mais profundos do que simples desejo ou confusão emocional. O divórcio foi finalizado em dezembro de 1991. Não pedi nada da casa nem dos bens que havíamos adquirido juntos. Só queria ser livre, começar de novo e reconstruir uma identidade que não fosse definida como esposa de alguém ou madrasta de alguém. Queria ser simplesmente Helena novamente. Nos anos seguintes, me dediquei obsessivamente à minha carreira. Me especializei em terapia intensiva, fiz cursos adicionais e me tornei uma das enfermeiras mais respeitadas da clínica onde trabalhava. O trabalho se tornou meu refúgio, o lugar onde me sentia competente e valiosa. Quanto a relacionamentos amorosos, me tornei extremamente seletiva. Namorei alguns homens durante esses anos, mas ao primeiro sinal de complexidade emocional ou situações familiares complicadas, me afastava. Não estava disposta a colocar em risco minha estabilidade emocional duramente recuperada. Em 1998, 7 anos após o divórcio, recebi uma ligação inesperada. Era Sofia. Sua voz havia mudado, mais madura, mas de certa forma soava menor. Helena, é Sofia. Sei que não tem razão para querer falar comigo, mas preciso te ver. Há coisas que nunca te contei, coisas que você deveria saber. Minha primeira reação foi desligar o telefone, mas havia algo no tom dela, uma vulnerabilidade que nunca havia ouvido antes, que me fez hesitar. O que você poderia me dizer que mudaria o que aconteceu? Perguntei. A verdade completa, ela respondeu, porque o que te contamos naquela noite não foi toda a história. Combinamos de nos encontrar em um café neutro, longe dos lugares que haviam significado algo para nós. Quando a vi entrar, me surpreendi com o quanto havia mudado. Não era mais a adolescente bonita e segura de si que eu lembrava. Era uma mulher de 25 anos que parecia ter vivido demais, com olheiras profundas e uma magreza que falava de problemas mais sérios que vaidade. Obrigada por vir, disse sentando-se na minha frente com movimentos nervosos. Não sabia se você iria querer me ver. Ainda não tenho certeza se quero, respondi honestamente. Mas estou aqui. Se tem algo a dizer, diga. Sofia respirou fundo, como alguém que está prestes a pular em água fria. Helena, menti para você naquela noite. Bem, não exatamente menti, mas não contei toda a verdade. A relação com papai não começou como fiz você acreditar. O que quer dizer? Fiz você acreditar que eu havia seduzido o papai, que usei meu poder de mulher jovem para manipulá-lo. Mas a verdade é que ele começou a me tocar quando eu tinha 15 anos. No início eram carícias que pareciam estranhas, mas ele dizia que eram normais entre pai e filha que se amavam muito, que era nosso segredo especial. O mundo balançou novamente, mas desta vez de forma diferente. Então você estava. Estou dizendo que papai me abusou por 1 ano antes que a situação se tornasse consensual. Embora não saiba se uma adolescente pode realmente consentir algo assim com uma figura paterna. Fiquei sem palavras. Tudo o que pensava ter entendido sobre aquela situação estava sendo completamente virado de cabeça para baixo. Por que me disse o contrário naquela noite? Consegui perguntar finalmente. Sofia começou a chorar, e pela primeira vez desde que a conhecia, suas lágrimas pareciam reais, porque estava muito confusa, cheia de raiva. Eu te odiava, Helena, não pelo que você havia feito, mas por tudo que você representava que eu não podia ser. Você era pura,
inocente, amada pela pessoa que eu amava de forma doentia, e quando nos descobriu, vi uma oportunidade de machucar você como eu havia sido machucada. Mas você me fez acreditar que havia planejado tudo, que havia manipulado seu pai. E em parte foi o que fiz. Quando completei 16 anos e realmente entendi o que estava acontecendo, comecei a usar a situação a meu favor. Chantageei papai dizendo que contaria tudo a você se ele não continuasse comigo. O forcei a me comprar coisas, a me levar em viagens. Me viciei naquele poder, naquela sensação de controle. A conversa durou 3 horas. Sofia me contou detalhes que machucavam meu coração. Como havia normalizado o abuso durante meses. Como se convenceu de que era especial, que tinha uma relação única com seu pai. E como, quando amadureceu o suficiente para entender a realidade da situação, canalizou seu trauma em desejo de vingança contra mim. A mulher que representava tudo o que ela nunca poderia ter. Uma relação saudável e normal. Helena, você precisa saber que não foi nada sua culpa. Nada do que aconteceu foi culpa sua. Mas eu estava tão quebrada por dentro que precisava culpar alguém. E você foi o alvo mais fácil. Quando saímos do café, me senti como se tivesse vivido uma segunda revelação chocante. Mas desta vez, junto com a dor, havia outra coisa. Uma compreensão mais profunda da situação e, estranhamente, uma espécie de alívio. Durante anos, havia me torturado perguntando como não via os sinais de uma adolescente manipuladora seduzindo meu marido. Agora entendia que não havia sinais para ver porque essa versão dos eventos nunca havia existido realmente. O que aconteceu com seu pai depois que nos separamos? Perguntei antes de nos despedirmos. Ficou muito deprimido. Vendeu a casa e se mudou para outra cidade. Tentou entrar em contato comigo várias vezes, mas eu não queria nada com ele. Entendi que para curar precisava me afastar de todo aquele ambiente tóxico. E você, como está agora? Sofia sorriu tristemente. Há 3 anos em terapia. É um processo lento, mas estou aprendendo a me perdoar pelas coisas que fiz quando estava muito machucada e especialmente assumir responsabilidade pela dor que causei a você. Nos despedimos com um abraço desajeitado, mas necessário. Não foi o final de filme onde tudo se resolve magicamente, mas foi o encerramento que não sabia que precisava. Os anos seguintes àquela conversa foram de reconstrução emocional lenta. Embora dolorosa, a verdade me libertou da culpa que não sabia que devia carregar. Parei de me perguntar o que havia feito de errado como esposa e madrasta e comecei a me concentrar em curar as feridas reais que a situação havia deixado em mim. Em 2003, aos 53 anos, conheci Roberto em um curso de primeiros socorros que eu ministrava para empresas. Era um homem simples, divorciado, proprietário de uma pequena empresa de construção. Não tinha a elegância sofisticada nem o status social de Fernando, mas tinha algo que aprendi a valorizar acima de tudo: transparência absoluta. Roberto não tinha segredos nem situações familiares complicadas. Seus filhos do casamento anterior já eram adultos independentes. Mantinha uma relação cordial, mas distante com a ex-esposa. E desde o primeiro dia, foi brutalmente honesto sobre seu passado, seus medos, suas expectativas. Helena, me disse após nossos primeiros encontros, você precisa saber que não sou um homem complicado. Gosto de trabalhar, chegar em casa, desfrutar de comida caseira e televisão. Se está procurando drama ou paixões intensas, não sou o seu homem. Aquela simplicidade que um dia teria considerado tediosa, agora parecia o maior presente do mundo. Nos casamos em 2005 em uma cerimônia pequena no cartório, sem grande festa nem vestido branco. Apenas uma celebração modesta, com alguns amigos próximos e a certeza silenciosa de que estávamos construindo algo sólido sobre bases reais. Os anos com Roberto me ensinaram o que é verdadeira paz. Não a excitação viciante do drama e da intensidade, mas a profunda satisfação de acordar todos os dias ao lado de alguém em quem confio completamente. Alguém cujas palavras e ações sempre coincidem, que não tem compartimentos ocultos em sua vida. Em 2010, recebi outra ligação inesperada. Desta vez foi Fernando. Sua voz soava cansada, mais velha que sua idade. Me contou que havia estado em terapia por mais de 10 anos, que perdeu o emprego no hospital
depois que rumores sobre sua relação com Sofia se espalharam na comunidade médica e que passou anos lutando contra a depressão e alcoolismo. Helena, sei que não tenho direito de pedir nada a você, disse com voz quebrada, mas precisa saber que entendo completamente a dor que te causei. Não apenas a traição, mas permitir que você se sentisse culpada por algo que nunca foi sua responsabilidade. Ele me disse que também havia conversado com Sofia alguns anos antes, uma conversa similar à que eu havia tido com ela. Admitiu a ela e a si mesmo que era o adulto responsável, que havia abusado de sua posição de poder e confiança. Não espero seu perdão, continuou. Só quero que saiba que passei todos esses anos entendendo realmente o que fiz. Não apenas o ato em si, mas todas as camadas de traição que isso implicava. Ouvi sua confissão com uma calma que me surpreendeu. Não sentia mais raiva dele, mas também não sentia compaixão. Era como ouvir a história de alguém que havia conhecido em uma vida anterior, muito distante. Fernando, obrigada por ligar, disse finalmente. Sei que não deve ter sido fácil. Espero que tenha encontrado paz e espero que Sofia também a tenha encontrado. Mas minha vida agora está em outro lugar, com outras pessoas, e prefiro deixar o passado no passado. Entendo completamente. Só. Obrigado por me ouvir. Essa foi a última vez que tive contato com ele. Soube através de conhecidos em comum que morreu em 2018 de um infarto em seu apartamento, sozinho. Não fui ao funeral, mas naquela noite acendi uma vela pelo homem que uma vez amei, antes que segredos e mentiras o transformassem em um estranho. Sofia e eu mantivemos contato esporádico durante os anos seguintes, encontros ocasionais, atualizações sobre nossas vidas. Ela se tornou psicóloga, especializada em trauma infantil. Em minha maneira de dar sentido ao que vivi, me explicou uma vez: se posso ajudar outras crianças a se curarem, talvez minha experiência sirva para algo positivo. Ela se casou com um bom homem, teve 2 filhos e, pelo que pude ver em nossos encontros ocasionais, construiu uma vida estável e saudável. Nunca voltamos à relação próxima que tivemos quando ela era adolescente, mas chegamos a uma espécie de paz mútua, um reconhecimento silencioso de que ambas fomos, de maneiras diferentes, vítimas de uma situação que nos machucou. Agora, aos 73 anos, contando esta história, o mais surpreendente é como o tempo mudou minha perspectiva sobre tudo o que vivi. Durante anos, me defini como a mulher traída, a vítima de uma situação terrível. Isso era verdade, mas não era toda a minha história. Também me tornei uma mulher que aprendeu a confiar novamente, que encontrou amor verdadeiro em sua maturidade, que ajudou a salvar vidas através de sua profissão e que, de alguma forma estranha, até agradece pela experiência que me ensinou a valorizar a honestidade acima de qualquer outra qualidade em um relacionamento. Não glorificaria a dor pelo que passei. Foi devastadora e mudou o rumo de minha vida de maneiras que ainda sinto. Mas também me ensinou lições que talvez não teria aprendido de outra forma. Me ensinou que as pessoas podem esconder aspectos muito escuros de si mesmas, que as famílias aparentemente perfeitas podem abrigar segredos terríveis e que a capacidade de recomeçar, mesmo aos 38 anos, é um dos maiores dons que possuímos como seres humanos. Se alguém que está me ouvindo está vivendo uma situação similar, quero que saibam que a dor não dura para sempre, que é possível reconstruir uma vida após uma traição devastadora, que não são responsáveis pelas ações dos outros, mesmo quando essas ações os afetam profundamente. E, acima de tudo, quero que entendam que sua história não termina no momento da traição. Esse é apenas um capítulo, por mais doloroso que seja. Os capítulos seguintes estão em suas mãos para escrever. Roberto e eu estamos juntos há 20 anos agora. Não é uma paixão ardente como foi com Fernando, mas é algo mais profundo. Um amor baseado na confiança mútua, no respeito e na certeza de que conhecemos realmente a pessoa com quem dividimos nossa vida. Às vezes olho para ele lendo seu jornal pela manhã e sinto uma gratidão profunda por ter tido uma segunda chance no amor. Sofia hoje tem 50 anos. Mantemos uma relação cordial, mas distante. Nos enviamos cartões de aniversário e nos encontramos ocasionalmente para um café. Há algumas semanas
ela me escreveu uma carta longa, pedindo desculpas novamente e me agradecendo por ter me mostrado, mesmo brevemente, o que era ter uma figura materna saudável. Mesmo que nossa relação tenha terminado de forma terrível, escreveu. Aqueles anos em que você tentou ser minha mãe me deram um modelo de mulher que carrego comigo até hoje. Essa carta me fez chorar. Não de tristeza, mas de uma emoção complexa que misturava dor pelas oportunidades perdidas e alegria por ter deixado algo positivo na vida de alguém, mesmo em meio a tanta destruição. Hoje, ao compartilhar esta história pela primeira vez em 38 anos, sinto uma libertação que não esperava. Durante décadas, carreguei este peso sozinha, permitindo que ele definisse partes de quem eu era. Contá-la me faz perceber que sobrevivi, que me recuperei e que construí uma vida boa apesar de tudo. Se você chegou até aqui nesta longa história, obrigada por me ouvir. Sei que não foi fácil, mas às vezes as histórias mais difíceis são as que mais precisam ser contadas. Não porque sejam agradáveis, mas porque nos lembram da resistência do espírito humano, da possibilidade de cura e da importância de nunca perder a esperança, mesmo quando tudo parece perdido. A vida me ensinou que não podemos controlar o que os outros fazem conosco, mas sempre podemos escolher como respondemos, e às vezes, essa resposta pode ser a diferença entre nos definirmos como vítimas para sempre ou como sobreviventes que encontraram uma forma de prosperar. Esta é minha história. É uma história de dor, mas também de cura, de traição, mas também de amor verdadeiro encontrado mais tarde, de uma família destruída, mas também de uma vida reconstruída com bases mais sólidas. E vocês, que me acompanharam nesta jornada, quais são suas histórias? Que lições a vida lhes ensinou? Como encontraram forças para seguir em frente quando tudo parecia perdido? A vida continua e sempre há esperança de que os próximos capítulos sejam melhores que os anteriores. Essa é a promessa que faço a mim mesma todos os dias quando acordo ao lado de Roberto. E é a promessa que quero deixar para todos vocês que me ouviram. Obrigada por permitir que eu compartilhasse minha história com vocês. Que encontrem paz em suas próprias jornadas.